É, eu estava esperando a Ana, mas ela não veio, então eu vou começar eu mesma. Boa tarde a todos que estão aqui presencialmente e os que estão online. A gente vai. O lanche clínico de hoje, ele foi pensado na questão de que ontem foi comemorado o Dia Internacional do Idoso. Como no lanche clínico daqui é na quarta-feira, e a gente teve essa abertura para fazer a apresentação. Então, eu quero agradecer o pessoal do Centro de Estudos por ter aberto esse espaço para a gente. E a gente está aqui com a equipe, então, de geriatria no hospital, nesse modelo que a gente tem hoje, ontem fez 2 anos também, a gente começou no dia 1º de outubro, há 2 anos atrás. E hoje voltamos aqui para conversar um pouco sobre a saúde do idoso internado. Vou agradecer e convidar a doutora Natália de Castro Carvalho, que é médica da nossa equipe, geriatra, vai falar um pouquinho sobre delírio e as particularidades do idoso internado. Obrigada. Olá, boa tarde. É um prazer estar aqui falando sobre esse assunto que é tão comum nas nossas enfermarias, né? É, E é isso, agradecer pelo convite, pela oportunidade de falar sobre isso. Bom, vamos lá. Então, o roteirinho vai ser esse aqui. Primeiro, a gente vai falar de um caso clínico, que eu intitulei É raro, mas acontece com frequência. Depois, a gente vai falar um pouquinho sobre o delírio no paciente internado e, então, as particularidades no cuidado do idoso internado. Então, a gente vai começar falando de Dona Neide de 78 anos, que acordou na energia de limpar a casa, de fazer uma faxina, pegou lá seu baldinho com água e sabão em pó, fez uma misturinha e jogou no banheiro para dar aquele talento. E lá ela escorregou e caiu de bumbum no chão, e foi levada então para o pronto atendimento. No pronto atendimento, né, de estado de doenças pregressas, ela tem uma hipertensão, uma osteoartrose de joelhos, nunca teve nenhum evento cardiovascular, negou alergias, faz uso de um enalapril 10 miligramas de 12 em 12 e um paracetamol, assim, se necessário. Chegou estável no PS, afebril, orientada, estava com uma dor intensa no quadril direito e uma incapacidade de movimentação do membro inferior direito. Foi avaliada no PS da ortopedia, fez um raio-x e viram que ela estava com uma fratura transversa do colo femoral direito. E aí ela foi internada para poder fazer a cirurgia no dia seguinte. Tudo ocorreu bem na artroplastia parcial do quadril direito, zero problemas, mas logo no pós-operatório, imediato, ela evoluiu com dor e mau controle da dor. Então ficou lá com um pouquinho mais de dor, aí veio fisioterapia querendo movimentar, ela não queria muito porque estava com dor, acabou ficando mais paradinha no leito nesse dia. Aí tinha um tramal, se necessário, fizeram um tramal para ela, ela ficou com náusea, aquele dia ela não comeu, não quis aceitar líquidos, teve uma baixa ingesta oral porque ficou com náusea secundária ao tramal. No dia seguinte, ela estava com o melhor controle da dor, foi ajustado de pirona, foi ajustado opioide, deixaram antiemético, ela estava melhor da náusea, mas ainda mantendo muita hiporexia, ainda ficou mais acamadinha, mais paradinha, com baixa aceitação de líquidos. E naquela noite, até aí, quando a gente entrava no quarto, nunca tinha nenhum acompanhante com ela também. Né? A gente não sabe quem trouxe ao PS, não encontrava ninguém, só ela no quarto. E à noite, a enfermeira do noturno foi passar visita, né, um pouquinho mais tarde, e encontrou Dona Neide tentando passar pela grade, né, da cama, um pouco desorientada, querendo ir ao banheiro, tá? E aí a enfermeira ligou, falou: olha, tá querendo sair da cama, tem um alto risco de queda, ligou para o hospitalista falou: ah, vamos dar uma quetiapina, né, para ver se ela dorme. Tomou a quetiapina, e aí, no dia seguinte, ela estava mais sonolenta, né, mais prostrada, com uma tossinha, com ronco, um pouco mais secretiva. Acho que saiu alguma coisa ali. E fez um pico subfebril. E por causa dessa sonolência, dificuldade de dar alta, né? Já era para ela estar em casa nessa hora, né? Fazendo treino de marcha, e já era para estar em casa. O pessoal da Ortop falou, né, para a enfermeira chamar a geriatria para dar uma avaliada nessa paciente, porque que não vai. Tá tudo certo. Aguarde. Tá.
Posso? Tá. E aí, então, o pessoal chama a geriatria aí, vê o que está acontecendo com ela, o que que é que aconteceu, que a gente não consegue dar alta para ela, né? Porque da cirurgia tá tudo certo, tá limpa, FO limpa, sem secreção nenhuma e tudo mais, né? Só que a gente chega e a gente não sabe exatamente quem é Dona Neide. A gente não sabe o que está acontecendo com a Dona Neide, né? Tem aí uma história de dor, uma história de náusea, uma história de tosse com ronco, uma história de delírio. Faltam algumas coisas na história de Dona Neide, né? E eu também ainda não sei, ainda não identifiquei quais são os riscos da Dona Neide, né, nessa internação. E aí a gente vai falar então um pouco de uma das coisas que está começando a acontecer com Dona Neide, que é o delírio, que vem da palavra delirare, que significa literalmente sair do sulco, sair da casinha, ficar desorientado, né? Vem bem disso. E aí, no quadro clínico do delírio, a gente tem basicamente quatro pilares, né? É uma complicação de início agudo e flutuante, tem alteração do nível de consciência, então o paciente ele vai estar mais sonolento, lentificado, né? Ou ele vai estar hiperalerta. Tem alteração da atenção, então o paciente tem dificuldade de manter a atenção, de alternar a atenção. E tem também o pensamento desorganizado e algumas outras alterações cognitivas, né? Mas mais que isso, o delírio ele significa que alguma coisa errada está acontecendo. Algo errado não está certo com esse paciente, então a gente precisa entender o que está acontecendo. E ele significa também que ele está apresentando um quadro de insuficiência cerebral aguda, ou seja, já é um cérebro que talvez não seja assim lá tão 100%. Aconteceu alguma coisa e ele está dando sinais de agudização. Então, a gente precisa entender quem é esse paciente, né? E entender que esse cérebro já não é lá essas coisas. Então, quem é Dona Neide, como era ela anteriormente, e alguma coisa está acontecendo que está agudizando esse cérebro. Então, o delírio vai ser sempre um sinal de alarme. E falando um pouco da prevalência, né, da epidemiologia do delírio. Então, a gente tem 1/3 dos pacientes internados acima dos 70 anos, eles apresentam delírio durante a internação, né? Então, ali chega mais ou menos uns 30% dos nossos idosos, eles vão apresentar em algum momento da internação. Se já não chegam em delírio, eles vão apresentar. Na comunidade, esse percentual ele é mais baixo, entre 1 e 2%, e nas instituições de longa permanência, isso é bem alto, né? Então, chega ali a mais ou menos 40%. E no pronto-socorro, a gente pode ter até 25% das pessoas, dos idosos que chegam ali já em delírio. Quanto mais grave esse paciente, maior a chance dele ter delírio, né? Então, esse acaba sendo muito prevalente nas unidades de terapia intensiva, nas unidades de pós-operatório e também nas unidades de cuidado paliativos. E qual que é o impacto do delírio, então, para esse idoso? Além de ser uma comorbidade com alta prevalência, né, 1/3 dos pacientes internados e que aumenta, né, dependendo da onde ele está e da sua gravidade, isso gera custos muito elevados. Tanto porque esse paciente vai apresentar outras complicações ao longo dessa internação por ter desenvolvido delírio, quanto porque a gente vai investigar esse delírio. Então, tem pedido de exames, né? Então, tudo isso acaba encarecendo essa internação. E as complicações? Ele vai ter um declínio cognitivo e funcional, né? Então, até em casa, esse paciente não vai voltar muitas vezes como ele entrou, vai demorar um pouco para ser reabilitado. Então, tem os custos familiares também com esse idoso depois, né? As hospitalizações podem ser mais prolongadas. E a gente tem as complicações. Então, faz uma broncoaspiração, faz uma pneumonia, fica aí pelo menos mais 5, 7 dias para tratar a pneumonia. Fica mais acamado, porque está recebendo antipsicótico, faz uma lesão por pressão, né? Então, a gente acaba tendo algumas outras complicações que vão encarecer essa hospitalização e que vão prolongar essa hospitalização e vão fazer com que esse paciente decline mais ainda, a sua funcionalidade, né? E aqui a gente tem esse conceito de reserva cognitiva. Então, quanto melhor o meu cérebro, quanto mais saudável o meu cérebro, maior precisa ser esse insulto, né, que vai me empurrar para o abismo, né? Agora, se eu já tenho lá um cérebro meio baqueadinho, né, então eu já tô
aqui na minha reserva cognitiva, se eu já estou lá na pontinha, né? E quem está lá na pontinha? É o idoso com idade avançada, que já tem uma demência, que já é frágil, que já tem uma doença cardiovascular, renal, descompensada, que está desnutrido, que tem baixa visão, baixa audição, ele acaba, uma coisinha só, uma coisa muito simples, acaba sendo o que precisava para empurrar ele para o abismo do delírio, né? Então, assim, quanto menor a minha reserva cognitiva, maior a minha chance de fazer delírio, menor vai ser o fator precipitante. Né? E aqui a gente tem medicações, infecções, distúrbios hidroeletrolíticos, privação de sono, dor, constipação. Então, acabam sendo coisinhas muito simples que vão fazer com que o meu idoso, que é frágil, que tem uma baixa reserva cognitiva, precipite com delírio. Né? E aí a gente tem as nossas ferramentas de avaliação, né? O CAM é o nosso padrão ouro para avaliar e identificar o delírio. E aí, na hora de manejar o delírio, o mais importante é entender que o delírio em si, ele não tem um tratamento, não tem como eu tratar o delírio, né? Tratar o delírio vai significar tratar o que causou o delírio. Foi desidratação, né? Otimizar a hidratação. Foi constipação, tratar a constipação. Foi infecção, tratar a infecção. Foi dor, tratar a dor, né? Então, a gente precisa tratar o fator precipitante do delírio, né? E evitar novos fatores. Né? O ideal é que a gente pudesse prevenir, né? Antes que o delírio se precipite, a gente pudesse instituir medidas que prevenissem o delírio, né? Porque depois de instituído é muito mais difícil retornar, né? Então, prevenção, tratar as causas, né, que precipitaram o delírio, suporte e reabilitação. Então, é um paciente que vai precisar ser seguido por uma equipe também de geriatria multiprofissional depois, né? Precisa passar por uma avaliação cognitiva, então tem o suporte à reabilitação e muitas vezes a gente vai precisar controlar os sintomas, né? Os sintomas que são os sintomas que a gente controla no delírio são sintomas de agressividade, são os sintomas psicomotores, né? Quando a gente vai tratar, e a gente usa antipsicótico para isso, quando a gente vai tratar? Quando esse idoso tiver numa agitação ou numa agressividade que possa causar dano para ele ou para quem esteja com ele, né? Então, se o paciente tem lá um catéter de diálise, uma sonda vesical, uma sonda nasoenteral, né? A gente precisa controlar a agitação desse paciente. Se ele tem um alto risco de queda, a gente precisa controlar um pouquinho essa agitação para que ele não vá causar algo muito pior ainda, né, do que os motivos da internação. Mas os antipsicóticos não vão reduzir duração nem gravidade do episódio de delírio, não vão reduzir mortalidade nem tempo de internação. Dependendo de como a gente usa esses antipsicóticos, a gente vai piorar a mortalidade e aumentar tempo de internação, né? Eles vão auxiliar apenas no controle de agitação e alucinação perigosa. E aí a gente sempre precisa pesar riscos e benefícios do uso do antipsicótico, né? Se eu for dar antipsicótico, ele vai ficar mais sonolento, ele pode ficar mais parado, vai ficar mais difícil mobilizar. Isso né, essa agitação. Será que não tem alguma outra medida que eu possa fazer? Colocar um cuidador 24 horas, deixar o quarto mais iluminado, proporcionar uma boa noite de sono, analgesia, avaliar constipação, desidratação. Será que eu não posso mexer nisso em vez de dar o antipsicótico? Né? E aqui pesar o que que é uma demanda do cuidador, porque muitas vezes o cuidador, né, tá ali, quer ficar tranquilo, paradinho, e o paciente exige que ele dê atenção plena a todo momento, porque ele vai querer conversar, ele vai querer levantar, ele vai perguntar disso, ele vai perguntar daquilo outro. Uma hora esse cuidador fica, né, impaciente, fala, olha, tá muito agitado, tá perigoso, ó, vai sacar isso, ó, vai tirar isso, e aí você acaba dando um antipsicótico, você acaba lá, né, é, pressionando um pouco mais para a gente dar antipsicótico, mas é para uma demanda do cuidador, né? Não é uma necessidade do paciente. E se a gente for utilizar pelo menor tempo possível. E aí, contenção mecânica, pode contenção mecânica, não pode contenção mecânica. Assim, não é recomendado contenção mecânica, né? Pela Choosing Wisely do Canadá, do Brasil, enfim, a gente não recomenda contenção mecânica. A gente usaria a contenção mecânica em que sentido? Quando ele tem uma agitação muito perigosa,
né, que está correndo risco para ele e para o seu acompanhante, e que a contenção química ainda não fez efeito. Então, eu ainda não consegui instituir as medidas, eu não tenho um cuidador, estou lá com a minha porta aberta, com ele na minha frente, mas não tem cuidador, ele está cheio de dispositivos, ainda não chegou o antipsicótico ainda não chegou na dose que deixa ele calmo. Então, enquanto eu não consigo fazer minha contenção química, enquanto eu não consigo alguém para ficar com ele, a gente acaba fazendo a contenção mecânica. Mas no momento que esse paciente está mais calmo, que a contenção química foi feita, que tem cuidador, essa contenção tem que sair. Né? E aí, mas assim, o cuidador tá ali, ele cuida, mas é uma hora que ele vai no banheiro, ele puxa a sonda, uma hora que ele vai no banheiro, ele puxa a sonda vesical de demora. A gente pode colocar outras coisas, né? A luvinha para ele até consegue tirar, mas vai demorar mais. E a pessoa tem que ficar muito tempo no banheiro para ele conseguir tirar a sonda com a luvinha, né? Então, a gente pode ter estratégias para dificultar com que o paciente consiga tirar esse dispositivo, mas que ele possa manter a mobilidade dele, porque com a contenção piora muito o delírio. Porque imagina, você está contido, você já está confuso, aí seu nariz está coçando. Você não pode coçar o seu nariz. Você quer mudar porque está com uma dorzinha na coluna. Você só queria mudar um pouquinho. Você não pode porque você está todo preso. Né? Eu fico mais tempo na posição, eu tenho mais chance de criar úlcera por pressão. Eu posso ficar agitado se eu não tenho uma boa contenção química e eu tô preso, e eu posso deslocar um ombro, dependendo da agitação que ele tá, da tentativa de tirar, porque às vezes você vai lá, o paciente ele tá todo virado, preso só pelas mãozinhas. Então, assim, tem chance de lesão, tem chance de lesão por pressão. Esse paciente, ele tem menos acesso à própria alimentação, à água, então ele vai ficar mais desidratado. Então, contenção mecânica é nesses casos em que a gente está esperando a contenção química fazer efeito, ter um cuidador, né? É enquanto a gente está organizando, mas não é algo que fica, né? Não é algo. Deveria ser algo que cause espanto quando a gente entra num quarto, por exemplo. É que a gente acaba se acostumando, né? Então, mas é algo que deveria nos causar espanto e deveria ser uma prioridade. O que que a gente precisa fazer para tirar essa contenção? O que está faltando para a gente tirar essa contenção? Né? E aí a prevenção, estimulação cognitiva, deixar acordado durante o dia, luz, televisão ligada, na programação que ele assiste em casa, sono adequado. Então, se a gente puder, na prescrição, deixar as medicações até as 21, às 22 horas, o resto que a gente conseguir pular, né? Deixar espaçar os horários para ele ter uma noite de sono em que a gente não vai entrar. Esse paciente está hemodinamicamente estável, afebril, glicemias controladas, está evoluindo bem, está tomando antibiótico. Será que a gente precisa entrar à noite para fazer sinais vitais e acordar esse paciente? Né? Será que tem algum protocolo que permita que a gente não faça, né, nesses pacientes à noite para deixar ele dormir, né? Mobilizar esses pacientes, botar sentado na poltrona, hidratar dispositivos. Então, esse paciente usava aparelho auditivo. Cadê o aparelho auditivo? Que muitas vezes a família leva, né? Caro, isso aqui é caro, pode perder. Então, leva embora, né? Trazer o aparelho auditivo, o óculos, as próteses, né? A fona avalia se dá para ficar, se está bem adequada, né? E evitar invasões. Então, sonda vesical de demora, às vezes vem da UTI, usava lá por um motivo, aí vai ficando. Será que a gente não pode tirar? Será que aquele paciente que está em delírio, entrou em delírio, não está comendo, será que a gente não pode esperar umas 48 horas e não colocar uma sonda nasointeral? Ver se ele vai melhorar um pouquinho, e aí a gente, né, dá uma dieta mais adaptada, mas evitar passar a sonda, né? Então, evitar essas invasões. Mas para que a gente faça tudo isso e para que a gente cuide bem do nosso paciente, a gente precisa saber quem é esse paciente. Eu ainda não sei quem é a dona Neide, né? Qual é a cognição, qual é a funcionalidade, qual é o suporte. Então, tem uma pessoa muito importante na geriatria, que é a Marjorie Warren, que é considerada a mãe da geriatria moderna. E o que que ela tinha? Ela tinha uma enfermaria que botavam para ela todos os pacientes encacados, né? Esse aqui, ó, não vai de alta, esse aqui não dá. E aí ela ficava com os crônicos. E aí ela viu que se ela conversasse, fizesse uma avaliação multidimensional desse paciente, ela conseguiria identificar o que está atrasando a alta daquele paciente, né? E o que está prejudicando, perdendo funcionalidade. Então, e até reduzir mortalidade quando você identifica os riscos e reduz chance de institucionalização. Então, o que ela criou foi o que a gente chama de AGA, que é a avaliação geriátrica ampla, que é um instrumento que o geriatra usa e que a equipe multi pode usar também para identificar quem é esse paciente.
né? Então, ela é voltada para esses idosos mais frágeis, com múltiplas comorbidades, que têm riscos de eventos adversos durante a internação, né? E ela vai avaliar a cognição, a funcionalidade, o estado mental, o estado nutricional desse paciente, o suporte social que ele tem, a mobilidade desse paciente e as alterações sensoriais. Minimamente entender qual ele é, quem ele é, qual é o contexto dele, para eu poder saber quais ações eu vou tomar com esse paciente, né? E aí vem a AGA, que a gente usa bastante. E além disso, além de tentar entender quem é esse paciente, a gente precisa entender quais são os riscos desse paciente, que é esse paciente no contexto em que ele está. Eu preciso entender quais são os riscos. Então, meu paciente tem risco nutricional? Meu paciente tem risco de quedas, risco de úlcera por pressão, risco de reação adversa à medicação, né? Risco de tromboembolismo, risco de delírio, é um risco de perda de funcionalidade. Então, a gente precisa entender, assim que o paciente idoso, né, com altas chances de descompensação, paciente frágil entra, a gente precisa identificar, esse é o meu paciente, AGA, esses são os riscos, como a gente pode agir em cada risco para prevenir complicações. Né? E aqui a gente tem várias escalas, né? Aí a enfermagem tem escalas para queda, para úlcera de pressão, nutrição tem escala para risco nutricional, enfim. Então, quando o paciente chega, a gente precisa ter um diagnóstico claro do que ele tem, né? O que o meu paciente tem, quem é o meu paciente, quais são os riscos do meu paciente, e assim que ele entra, eu preciso planejar a alta, né? É uma artroplastia de quadril, ela vai ter alteração de mobilidade, não sei como é o suporte social dessa pessoa. Será que ela vai precisar de home care? Então, ali, quando ela estiver perto da alta, será que a gente já não pensa no home care, né? Para depois, né? Alta, não tem home care. Mais 7 dias para o home care, né? Então, talvez desde o começo da internação, a gente precisa entender quanto tempo a gente acha que aquele paciente vai ficar e como ele vai precisar ir embora. Né? Então, Dona Neide, a gente foi ver quem é Dona Neide. Dona Neide tem 78 anos, é viúva, mora sozinha, é uma professora aposentada, tem 2 filhos que a visitam frequentemente. Era totalmente independente para BVDs e AIVDs, não tinha história de alteração cognitiva nessa história tirada com os filhos, que vão de vez em quando na casa dela, mas um deles me fala que ela já ficou internada por Itu há 1 ano e que ela fez um delírio durante a internação. Né? Mas depois não fez nenhum acompanhamento cognitivo, né, para avaliar a cognição e tudo mais. Sem queixas de humor. Não tinha perda ponderal, fazia caminhadas diariamente, pilates 2 vezes na semana. Era uma boa de uma idosa, né? Sem queixas auditivas, lentes corretivas para leitura. Os filhos trabalham durante a semana e visitam a mãe no início da manhã e no final da tarde durante a internação, então eles não passam 24 horas com ela, então eles vão mais ou menos saber o boletim e à noite voltam para ver se ela está bem e vão para casa. E aí, nos exames de screening para delírio, ela tem um HB de 12,5, estava com leucocitose, um aumento do PCR, uma create de 1,6 e uma ureia de 95, eletrólitos, né, o sódio um pouquinho aumentado, e no raio-x de tórax tinha uma opacidade em base pulmonar à direita. Tinha uma urina com leucocitúria, mas assim, bem levinha, nitrito negativo, função tiroidiana ok, B12 ok. E aí, quando você vai perguntar, ela estava sem evacuar já há uns 3 dias, em casa ela já é mais constipada, os filhos falam que ela está sempre procurando receita no Facebook de suco laxativo, dessas coisas. Então, já era um risco para ela nessa internação, que era a constipação. Então, a gente identifica os problemas. Ela está num pós-operatório de artroplastia de quadril, ela evoluiu com delírio misto, né, multifatorial, aí entra dor, aí entra mudança de ambiente, aí entra remédio, inflamação, né, constipação, enfim. Por ter ficado mais sonolenta, ela fez uma broncopneumonia por aspiração, já estava mais desidratada, porque ela estava nauseada, ela acabou não comendo, acabou não bebendo líquidos, ficou desidratada, né? E constipação. Então, tem todos esses diagnósticos clínicos. E a gente vai ver os riscos dela, então. Ela estava sob risco de desnutrição, ela tem um alto risco de quedas, um risco moderado de úlcera por pressão. Tinha um risco de reação adversa, né? Era uma idosa,
né? Então, você já tem um risco maior de fazer reações adversas com doses normais de medicações, é inerente pelo próprio envelhecimento, e ela tinha uma disfunção renal, né? Então, que aumenta o risco de reações adversas. Um alto risco de TEV, risco de delírio alto tanto que teve, ela fez um delírio na internação passada. Então, sempre que eu tenho um evento prévio, se eu já cair, meu risco de alta sempre vai ser alto, né? E se eu já tive delírio numa internação, na outra eu também tenho um risco alto de ter delírio. E ela tem um risco de perda de funcionalidade alto também, pelo delírio, pela alteração da mobilidade, como vai ser essa mobilidade, ela mora sozinha, né? E aí, como a gente vai planejar o cuidado? Então, primeiro, solicitar um acompanhante 24 horas. E aí a gente chama o serviço social se a gente precisar de ajuda, né? Mas pede para o filho. Se eles não podem ficar, precisa contratar alguém, pelo menos durante a internação, para ficar com ela 24 horas, olhando para ela, conversando com ela, né? Dando comida para ela, dando água para ela. Solicitar a avaliação da equipe da fono, para ver agora, vamos adaptar a dieta, que ela já fez uma broncoaspiração. Otimizar a mobilização com a equipe da física, e aí a gente precisa otimizar a dor, porque senão não tem muito o que fazer, né? A gente, para tirar ela da cama, sentar em poltrona, fazer treino de marcha, fisiorrespiratória. Solicitar a avaliação da nutrição e adaptar preferências. E aqui, ela estava com uma dieta hipossódica, porque ela é hipertensa. E aí ela não queria comer, porque o paladar dela já estava ruim, né? Porque a gente tem uma alteração do paladar quando a gente vai envelhecendo. E aí chega uma comida insossa, você já tá com hiporexia? Quem julga? Não dá para julgar Dona Neide de não querer comer, né? Então a gente precisa adaptar preferências, né? Enfim, aqui ela podia ter uma dieta geral, bonitinha, né? Otimizar a hidratação, e aí ter alguém oferecendo água é muito importante, né? Antibiótico terapia, agora que ela tá com uma broncopneumonia aspirativa, laxativos, e aí muitas vezes Dona Neide era funcional, bonitinha, ia fazer o pilates, a caminhada dela. Dona Neide não gosta de fralda, Dona Neide fica mais constipada se ela tiver que fazer qualquer coisa na fralda e retém urina se ela tiver que fazer na fralda. Então, Dona Neide, talvez a gente tenha que levar no banheiro de cadeira, porque senão ela não vai fazer na fralda e aí eu não pode dar laxativo, mas se ela não quiser fazer, não tem que fazer, né? Então, levar no banheiro. Controlador, promover um ambiente tranquilo para o sono, então evitar medicações no período da noite, aferições no período da noite, estímulo durante o dia e avaliar já de cara a necessidade de um home care para alta, né? E se preparar para pedir isso. Então, a gente faz esse planejamento adequado. Se tudo der certo, se os planetas se alinharem, a gente tem o portal da alta sendo aberto em 48, 72 horas depois. Se home care estiver liberado, né? Porque pode ser que ela esteja de alta, home care não é liberado. Então, aí ela fica aí um tempinho com a gente. Mas é isso. Para que isso aconteça, é saber quem ela é, identificar os riscos, trabalhar em conjunto para agir nesses riscos e prevenir complicações, né? Planejar a alta desde a admissão e quando ela for com alta, a alta ao centro médico de especialidades, né? Acompanhamento, né? Porque a gente vai precisar rever como ela ficou, como está a mobilidade, como está o controle de dor, fazer uma avaliação cognitiva de Nona Neide, enfim. E aí, para que a gente cuide bem desses idosos, né, já tem alguns programas que colocam tudo isso, né, que a gente está falando. Então, tem o HELP, que é o Hospital Elder Life Program, que é uma equipe multi, né? E aqui a gente tem algumas ações, como estimular jogos de palavra, oferecer bebidas quentes na hora de dormir, tocar músicas relaxantes, trazer o JBL de casa, deixar lá na enfermaria. Respeitar o tempo de sono, reduzir ruídos sonoros durante a noite, mobilizar, garantir acesso aos dispositivos, estimular a ingesta hídrica. E só de fazer essas ações, a gente tem uma redução na incidência de delírio e, consequentemente, também do risco de queda e dos custos, né? Tem o ACE, também Acute Care for Elders, que também aqui esses pacientes são avaliados por geriatra, é feita uma AGA, tem uma revisão frequente de efeitos adversos e de medicações, né? Tem a reabilitação precoce com físio, TO, adequação do ambiente, né? Tentar otimizar a alta. E nesse programa tem redução de queda, de delírio, um declínio funcional, reduz tempo de hospitalização, reduz custo e reduz readmissão. E tem um que é mais específico para quando é um paciente cirúrgico, que é o Surgical Co-Management, que é de idosos também internados para fazer, que tem uma programação cirúrgica, e aqui o geriatra está junto com o cirurgião desde o início, programando a hospitalização. Então, tem uma definição clara de papéis, quem faz o quê, compartilhamento de responsabilidades, né?
planejamento de alta precoce, e nesse programa tem uma redução do tempo de hospitalização, do custo, da readmissão, né? E tem uma melhora da sobrevida desses pacientes depois. É isso, ou seja, a gente sabe como fazer, tem programas mostrando, né, passo a passo, protocolo de como fazer, e eles mostram que é melhor para o paciente, é melhor para o hospital, né? E é isso, então a gente já sabe mais ou menos qual é o caminho, né? Falta só a gente implementar isso cada vez mais frequentemente. E é isso. Obrigada. Perguntas? Obrigada, Natália. Agora, se alguém tiver alguma pergunta, aqui ou online. Eu amei o portal da alta. No C5, o portal da alta está em alta. É, Oi, Natália. Primeiro queria parabenizar, excelente apresentação, né? Como já esperado, a equipe já sabia, né? Mas acho que ficou bem claro. A única coisa que eu realmente queria é enaltecer aí o papel da equipe multi, né? Porque quem trabalha com a gente já sabe, por exemplo, que eu abomino dieta hipossódica, né? Eu não comeria, eu tenho ódio de quem prescreve dieta hipossódica se o paciente não está numa situação específica, né? Uma descompensação cardíaca, nada. É mais importante comer do que reduzir o sódio. Em geral, a comida do hospital ela já não é com muito sódio, né? Em geral, em casa a gente põe mais sódio do que a comida. Então, do que a comida do hospital. Então, enaltecendo aqui um dos meus ódios, dieta hipossódica. Segundo, é importante o papel da enfermeira, que sempre avalia, por exemplo, coisas que elas conseguem diagnosticar muito mais rápido que a gente, se o paciente está com bexigoma, né? Está urinando menos, né? Ou por uma questão de desidratação, ou por uma questão realmente de retenção vesical. Muitas vezes elas já conseguem fazer o diagnóstico e já propor o tratamento quando chama, por exemplo, hospitalista, ou quando chega a equipe médica, né? E isso, uma das coisas, né? Muitas vezes é só elas que sabem se evacuou ou não. A gente, por uma questão de correria dia a dia, né? Os próprios cirurgiões não, o ortopedista, né, não se atentou a isso, o agente clínico mesmo. Então, é muito importante. E até assistente social, que eu dei uma olhada, eu não vi as meninas aqui, mas assim, essa questão do paciente estar desacompanhado é um problema crônico. Recentemente, eu tive um paciente que estava no isolamento COVID, então eu não adiantaria ele estar na frente do posto de enfermagem, porque a porta tinha que estar fechada. E quando a gente chamou o familiar, a gente avisou a assistente social e ela cobrou do filho, o filho veio reclamar e disse que ia fazer uma reclamação, um saque, porque a gente estava exigindo que o paciente ficasse acompanhado e que ele alegou que não tinha condições de ficar acompanhando e nem contratar algum acompanhante. Então, realmente são os valores que podem tentar ser revertidos aí contra a gente, mas enfim. Geralmente quem recebe esse tipo de reclamação é enfermeiros técnicos que estão lá o dia todo, né? E, lógico, os outros membros da equipe, né? A Ana sabe muito bem, né? O papel da fisioterapia, que a gente tem essa parceria aí boa, eh, com os fisios no hospital em geral. E técnicos. Por incrível que pareça, até o pessoal da limpeza, às vezes, dá uma dica para a gente ali do que está acontecendo de errado, né? Então. É isso, é só parabenizar também a equipe multi que está sempre com a gente. obrigada, Elaine. Tem alguém mais? Alguém? Acho que você falou muito do que eu iria falar aqui, essa questão, né? Quando a gente fala dos riscos que a Natália colocou aqui em relação à avaliação de risco, a gente faz tudo isso no hospital. Então, o que eu queria também deixar aqui e falar para todos é que a maior parte dos passos que eles estão ali, eles já acontecem naturalmente dentro do hospital. Então, a gente tem uma avaliação nutricional, a gente tem uma avaliação de risco de queda, a gente tem uma avaliação farmacêutica, a gente tem uma avaliação de risco de úlcera de pressão, temos uma avaliação TEV constante, isso tudo já acontece. E qual é, aonde está o gap? Primeiro que é difícil de qualquer jeito mesmo. Mas acho que a grande questão aqui é a gente conseguir unir as informações que a gente já tem, a gente não precisa reinventar a roda. Então, acho que isso é uma coisa importante
para o corpo clínico como um todo, que acho que era uma coisa que eu queria dizer aqui. Não precisam ser os geriatras, porque essas informações estão ali. Óbvio, nós estamos aqui para ajudar quem for no cuidado desses pacientes, estamos mais acostumados com o gerenciamento, mas as informações importantes, muito importantes, elas já acontecem dentro do nosso hospital de uma forma rotineira. Eu tenho visto nos andares, inclusive agora, a questão da avaliação do delírio, né? Está pregado ali, para que a gente seja. É muito mais fácil para a equipe que está o dia todo ali, não só para o médico, né? Porque a gente vê pontualmente, você fica lá 5, 10, meia hora dentro do quarto e o paciente agita a hora que você virou as costas. Isso não é incomum. Então, que todo mundo esteja sensibilizado, mas isso a gente tem dentro do hospital todo um parâmetro para levar em consideração. A gente só precisa unir as informações, elas precisam ficar claras e que a gente tenha. Busque por elas, né? Até a gente recentemente teve uma discussão específica sobre obstipação, que no caso aqui, porque uma das informações mais difíceis da gente ter dentro do nosso sistema é saber se o paciente evacuou ou não. As enfermeiras todas balançando a cabeça aqui para mim, a gente fez esse movimento, o Fábio Carra, que está aí como responsável também nos hospitalistas, a gente discutiu sobre como melhorar essa informação para que tenha um alerta para que a obstipação apareça, porque, de novo, nós somos, os geriatras são obcecados por saber se o paciente evacuou ou não, mas não somos só nós, para a gente é mais fácil. Eu acho que aqui a gente está tentando falar para as pessoas que não são geriatras, o que a gente precisa estar atento. Então, essa informação é a informação que a gente está tentando trazer com mais facilidade para que ela apareça realmente no prontuário, mas que a gente venha usar as informações que a gente tem. Acho que isso é uma questão. E a outra questão que eu queria ressaltar, que a Natália falou muito bem, é que os antipsicóticos, eles são medicações sintomáticas. Então, se eu puder fazer um comparativo aqui, é igual a Novalgina para febre, né? Está com febre da Novalgina, e às vezes você pergunta, você liga para o médico e fala, doutor, está com febre, só faz Novalgina ou quer investigar? A mesma coisa tem que ser pensada no paciente que está com delírio. Tá bom, eu vou dar quetiapina, mas eu quero investigar, precisa vir na próxima. O pensamento tem que vir junto, porque a confusão mental e o delírio não são normais, são frequentes, mas não normais. E não é simplesmente eu dar quetiapina, o paciente melhorou e está tudo bem. Não, não está tudo bem, porque se eu não tratar o que levou a essa agitação, amanhã eu preciso de mais quetiapina, depois de amanhã de mais, e assim nós vamos. Então, esse é outro muito importante que foi muito bom você ter colocado na aula, que neuroléptico não resolve nada. Trata a agitação, mas não diminui nem risco, né? Vocês viram ali, ele não diminui nem risco, nem tempo de internação, nem risco associado a isso. Então, só para a gente lembrar que é um alerta, eu preciso saber por que aconteceu aquilo com o paciente. Pode ser a coisa mais simples do mundo, é isso. É a obstipação, é a desidratação, mas se eu não olhar para o simples, a gente não resolve esse problema. Alguém mais? Eu falei bastante. Boa tarde a todos. Meu nome é Gustavo, eu sou neurologista aqui do hospital. Queria parabenizar a Natália aí pela apresentação, excelente, muito prática. E só em relação a essa questão dos neurolépticos também. Na prática, a gente acaba prescrevendo, né, de uma maneira até um pouquinho mais desenfreada, então achei muito boa aquele slide que você apresentou as indicações mais formais. E na nossa prática acaba sendo muito empírica a escolha, né, do neuroléptico que a gente vai utilizar, claro, dependendo muito da comorbidade do paciente, idade, efeitos colaterais, etc. Eu queria saber de você, Natália, se nessa revisão que você fez, se os guidelines trazem alguma recomendação formal do que escolher, dose, e se aqui na nossa instituição a gente tem algum protocolo também em relação a essa parte farmacológica. Gu, as últimas coisas que eu tinha visto, eles até estavam tentando comparar, por exemplo, risperidona com aldol, com quetiapina, né? Tem muitos estudos que tentam comparar, e o que mostraram é que até os típicos aldol em doses menores que 3 miligramas dia, com olanzapina e risperidona, não tinha muita diferença entre si de melhora, assim, sabe? Então, eu acho que vai muito de quem
sim, prescreve como sabe manejar, se tem gota, se não tem, se é EV, se não tem. Mas eu lembro que a última revisão que eu tinha dado uma olhada para fazer o delírio, uma outra aulinha de delírio, era isso. Os atípicos, o Aldol abaixo de 3 miligramas, ficou muito semelhante à própria risperidona e olanzapina, que eu acho que é porque fora do Brasil, risperidona é bem usado, né? Então acaba entrando muito nos protocolos. Mas não teve uma diferença, assim, grande para falar assim, ó, prefira esse, tá? É isso dentro dos estudos da geriatria que eu conheço. Você conhece alguma coisa diferente, Doc? Não, acho que é bem o que você falou mesmo, Gustavo. A gente usa, os estudos não batem o martelo. Adoro quando a gente discute com os neurologistas, porque acho que a gente pensa muito parecido, em muitas questões. Em geral, vocês são mais agressivos do que a gente em medicação, mas não tem uma diferença clara entre o uso de um e o outro. Vai muito do que é a experiência do paciente, né? Então, entra bem a questão da resposta prévia a alguma medicação daquele paciente, e isso tem descrição. E muito do que o que eu li de revisão sobre isso é que a experiência do médico é uma coisa importante, né? Então, você está mais acostumado a usar a risperidona, e aí resolve tentar usar um outro antipsicótico, a chance de dar menos certo é maior. Por outro lado, eu acho que é importante que a gente tenha, quando está cuidando de idoso e de delírio, que a gente tenha uma gama maior de medicações. Acho que a gente acaba focando muito, então, existe hoje uma tendência intra-hospitalar, eu vejo aqui no hospital, mas eu vejo que não é só aqui, de usar muito a quetiapina e só a quetiapina. Então, se a gente for fazer, eu estou olhando as cabeças todas balançando, porque é isso, né? Se a gente chega à prescrição, o paciente ficou assim, o que era lá para trás, antigamente, o Rivotril para todo mundo, hoje a quetiapina para todo mundo, e eu acho que a gente tem uma gama maior. Eu, pessoalmente, aí é uma coisa pessoal, eu penso muito quando vou usar neuroléptico no efeito colateral, né? Então, qual é o efeito colateral que eu quero evitar nesse momento ou que eu quero ganhar nesse momento? Então, realmente os que estão mais sonolência, se o paciente já está um pouco sonolento, que faz um delírio misto, que tem um episódio de hipoativo, tenta evitar. Acho o Aldol uma ótima medicação para esses pacientes, ou quando você não consegue usar a medicação oral. Risperidona também, nem todos os pacientes têm sonolência, então acho que esse perfil. A única coisa que tem, a descrição que tem melhor aí, que a gente é o que a gente usa aqui no hospital, é paciente em ambiente de UTI, o uso do Precedex, na verdade, que tem alguns trabalhos que mostram o benefício do Precedex. Em algumas características específicas, não estamos falando em todos os pacientes de UTI, mas em UTI tem alguns trabalhos com Precedex que tem benefício mesmo de uso do Precedex. Não sei se Obrigado. você faz de algum jeito diferente, também nos ensine, porque... Não. Eu tenho uma preferência um pouquinho maior pela risperidona, principalmente paciente que necessita um controle motor um pouquinho maior. Mas a quetiapina em doses baixas para induzir o sono pode ir bem, né? Então, acho que cai realmente no que a gente conversou aqui de experiência e que eu quero atingir de perfil da droga, efeitos colaterais. Em doentes neurológicos, a gente se preocupa muito com questão de parkinsonismo, né, que acaba entrando. Mas eu acho que gira muito em torno do que vocês comentaram. Acho que a gente está... A prática, pelo menos minha, é muito parecida com essa. Acho que a questão do parkinsonismo é muito importante para se pensar, mas que o parkinsonismo não costuma ser uma coisa muito de aguda, né? Então, o uso em curtos períodos, qualquer um deles, seja típico ou atípico, não vai ser a causa de um parkinsonismo. Por isso, até é um pouco mais liberal em usar os típicos, o Aldol, pensando que a ideia é tirar, né? Então, é isso, a gente tem que pensar na hora que. E acho muito importante que a gente pense nisso na hora de dar alta para o paciente, né? Ele precisa ir com aquela quetiapina que ele tomou aqui no hospital. Que horas eu já posso tentar diminuir a dose, mesmo com ele internado? E como vai ser o segmento ambulatorial para você poder tirar? O paciente volta para casa dele, tem as atividades, melhora a qualidade de sono, não tem mais ninguém entrando 3 vezes à noite para ele. Então, é só pensar nisso também. Perfeito, obrigado. Obrigada. Alguém que está online tem alguma pergunta? Tem alguma coisa online aí? Eu não consigo enxergar. Deixa eu ver o que tem ali. Direcionado para cada um. De longe, meu
É a aplicação do CAN que eu falei que eu já vi colado nas enfermarias, ajudou a direcionamento. Acho que é isso. Ninguém mais? A gente. Acho que é um trabalho de equipe. Acho que de delírio é necessariamente um trabalho de equipe. Uma pessoa só não consegue resolver. No cuidado do idoso, não é só no delírio, mas acho que o delírio é bem um matricial disso. Tá bom. Obrigada, gente. Obrigada.